E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis e no vídeo de hoje eu vou contar o maior dilema da minha infância. Roda aí a vinheta. Pois é, no vídeo de hoje eu vou contar como que foi a minha primeira aula de balé, a primeira aula da minha vida, a primeira aula da minha história. Então, se você curte reacts, conteúdos sobre preparação física, comentários sobre coisas que acontecem no mundo da dança, já aproveita, se inscreve aí no canal, curte esse vídeo, que toda semana tem conteúdo recheadinho aí pra vocês. Então vamos lá, como que foi minha primeira aula? Primeiro eu vou contar a minha história dentro da dança, que eu acho que é bem engraçado. Quando eu era muito menorzinha ali, sei lá, 4 aninhos, 5 aninhos, minha mãe contava que eu sempre ficava dançando pela casa e que eu ficava lá fazendo as posiçõezinhas. Só que eu era uma criança, na verdade eu ainda sou uma pessoa com a língua presa. É que as pessoas não percebem, mas eu tenho sim a língua presa. Inclusive, tem palavras que eu não consigo falar. Por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade de falar, porque eu tenho que evidenciar o para, e quando eu era pequena eu falava paga. Então, quando eu era pequena, minha mãe falava que eu sempre falava, eu quero ser bailarina, eu quero ser bailarina, eu quero ser bailarina. Então, ficou muito marcado na minha infância o querer ser bailarina. Só que eu sempre fui muito gordinha, muito gordinha. Sabe aquelas crianças bem baixinhas, com as bochechas desse tamanho? Então, eu era assim. Pessoa que ficava o dia inteiro em casa, sabe? Então, eu mesma, rechonchuda. Então a minha irmã sempre me zoava. Falava, imagina, você nunca vai ser bailarina, gente. Olha o tamanho dessa criança, pelo amor de Deus, não tem nem jeito pra ser bailarina. Ó o bullying. Pois é, sofri bullying na infância. Mas tudo bem. Até que chegou um dia que uma grande amiga da vizinhança chegou no bar que era um dos meus pais. E aí ela chegou no meu pai e falou o seguinte, olha, a gente tem um centro cultural aqui perto, que era um centro cultural que ficava 2 quarteirões de carro, e vão abrir as inscrições para as oficinas. Aí meu pai falou, tá, mas o que são essas oficinas? Como assim? O que é? São aulas, né, de artes para a população que são de graça. Aí eu já fiquei, como assim? O que tem lá? E aí normalmente essas oficinas tinham aula de circo, de balé, de teatro, música, artes plásticas, coisas bem culturais mesmo. E aí na hora que ela falou balé, eu já falei, E aí ela falou circo também, eu já fiquei... E aí eu já virei pro meu pai e já olhei assim... Vamos lá, né? Isso eu tinha 8 para 9 anos, uma coisa assim. Não lembro exatamente quando que foi, se foi no começo do ano, se foi no final do ano, não lembro. Só que aí tinha um porém, né? Tudo lá em casa era sempre o meu pai que conversava com a minha mãe. E aí, meu pai chegou na minha mãe e falou, olha, tem as oficinas do Centro Cultural, a gente pode matricular pequena, o que vocês acham? E aí eu falei, eu quero o balé e o circo. Eu quero fazer o balé e o circo, eu vou fazer o balé e o circo. E minha mãe, com toda a sua delicadeza, falou, ou um ou outro. Ah, mas eu quero balé e circo, ou um ou outro. Escolhe, não vai fazer os dois. No, God! E aí eu já passei pela primeira decisão mais difícil da minha vida, logo eu, libriana, que não consegue decidir as coisas direito, com 8 anos de idade, 9 anos, 8, não, tanto faz. E aí depois de muito custo e uma certa pressão psicológica, porque tinha a data também para você fazer as inscrições, eu conversei com os meus pais e aí eles viram que desde pequena eu sempre falava que eu queria ser bailarina, então era mais fácil eu fazer balé do que o circo, até porque o balé poderia abraçar coisas que o circo não abraçaria. E assim eu me inscrevi nas oficinas de balé, eu não lembro que dia que era, acho que era segunda e quarta, uma coisa assim, à tarde, porque eu estudava de manhã. E aí eu lembro que pediam pra gente ir com roupas confortáveis, né? E em teoria não sabia o que era roupa confortável. Aí a gente foi até o centro da cidade, né, de Diadema. E aí eu lembro que minha mãe comprou um short rosa e uma camisetinha. E aí eu já sei, tipo, que legal, não sei o que.
Quando eu cheguei na primeira aula, já foi tipo um dos primeiros traumas que eu tive no balé. Eu era a aluna mais velha, porque todas as meninas tinham ali 7 aninhos, todas eram baixinhas, magrinhas, e eu era a mais velha, a mais alta e a mais gordinha, e eu não estava com roupa de balé. Toda a turma tinha roupa de balé, menos eu. Todo mundo já de colãozinho rosa, colãozinho preto, aquela faixa que assim na cabeça, e eu não tinha. Porque minha mãe não se atentou que precisava comprar o uniforme. Ela achou que era qualquer roupa confortável. E lá vai eu sentar assim na borboletinha, do lado das meninas, me sentindo o patinho feio dentro da sala. Porém, tem um segundo trauma que eu senti naquele dia. Qual que é o símbolo, né, de uma bailarina além de sapatilha de ponta? O coque. Nesse dia, eu lembro que eu queria ir bonita, né? Tava lá eu com meu short rosa, minha camiseta. E aí eu falei, vou com um penteado bonito. Minha mãe fez o quê? 2 Maria Chiquinha aqui. Cada pompom com uma cor. E fui eu toda linda, maravilhosa, de Maria Chiquinha pro balé. Eu lembro até hoje da minha professora Carla virando pra mim e falando, então, bailarina usa coque, bailarina não usa Maria Chiquinha. E aí, aquele dia, hoje eu olho pra trás, gente, eu vejo o quanto que eu sou insegura na dança por causa dessas pequenas coisas. O quanto que eu perdi a segurança ali, porque eu tava sem a roupa, sem a sapatilha e sem coque, e era mais velha e a mais gordinha. Mas eu estava ali, firme e forte. E aí, aconteceu, né, uma aula normal, foi aquela aula de conhecer todo mundo e tal, todo mundo sentado na borboletinha lá, bonitinho. Ah, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Eu não lembro quem são as pessoas que estavam comigo. Eu acho que aquele dia foi tão... Aliás, aquele momento do circuito foi um pouco traumático, que eu não lembro das aulas. Não sei, parece que assim, não aconteceram durante, sei lá, um período de um ano. Acho que, se eu não me engano, foi 1 ano e meio que eu fiz aula lá e não pareceu. E aí eu lembro que no final daquele período, a professora Carla saiu e entrou a professora Vânia, e aí eu comecei a me sentir um pouco mais bailarina, né? Eu lembro que no primeiro ano, por eu ser uma das mais velhas, eu sempre tive um pouco mais de agilidade para algumas coisas. Então a professora às vezes brigava porque as meninas não decoravam a sequência, então eu sempre decorei a sequência muito fácil, inclusive eu decoro até hoje. Ao longo dos meses foi passando e tal, e aí você vai aprendendo as posições básicas e tudo mais. Minha mãe comprou a roupa, eu lembro que era um colãzinho preto básico, uma meia calça daquelas bem ralé, e aquelas sapatilhas de plástico, aquelas que é com a sola inteira. Aí no segundo ano eu fui para a professora Vânia, e aí foi uma aula bem legal, a gente já estava usando a sala maior, né, então eu já me sentia, nossa, eu estou na sala maior. E aí eu comecei a fazer as aulas de segundo ano, já inserindo uma terceira posiçãozinha ali, né, uns bracinhos mais bonitinhos e tal. E aí aquele ano eu lembro um pouquinho mais, eu lembro que eu dancei a coreografia de russas, tinha uma tiara que a gente fez de cola quente, cheia de flores. E aí a gente usava o colã preto e foi feita uma saia com aqueles tecidos de carnaval, que inclusive por causa disso minha mãe jogou fora. Mas eu tenho algumas fotos, não sei se eu vou conseguir trazer aqui no vídeo. Mas foi um período assim que eu lembro, eu tenho foto com a professora Vânia, né? Então foi bem legal, assim, esse segundo ano. Quando foi pro terceiro ano, teve mais uma troca lá no Centro Cultural. E aí eu lembro que foi uma bagunça, gente. Nossa senhora, aquele período, acho que foi o quê? Acho que uns 3 meses ou até menos. Não lembro. Foi assim, o Centro Cultural foi um lapso de memória que eu não consigo lembrar, não sei porquê. Porque não tinha professor. Então eles dividiram primeira turma, tipo primeiro ano, numa turma, que é iniciante, e o resto. Literalmente o resto. Então... era a turma do segundo com o terceiro, com o quarto, com o quinto. E aí eu lembro que era... isso eu não esqueço. Era uma professora careca e um professor. Eu nunca tinha feito aula com homem. Então assim, pra mim foram 2 novidades. Eu com, sei lá,
10 anos fazendo aula com uma professora e com um professor. Meu Deus, tem professores, tem bailarinos homens, como assim? Tem bailarinos homens? Então pra mim foi um choque. E aí, né, como eu já tava um pouco desconfortável e tal, de fazer aula com as meninas do quarto, quinto ano, as meninas fazendo sequência de giro, eu não sabia nem o que era giro, gente, não sabia nem o que era pirueta, e tinha que estar lá fazendo. Aí foi o período em que a professora Luísa Gentili, junto com a Sandra Maria Teixeira, elas decidiram abrir a Associação Passo a Passo, que foi meu momento de liberdade daquele sofrimento. O único lado ruim, né, de ter saído do Centro Cultural, ruim entre aspas, né, foi que eu já estava no 3º ano e aí eu voltei pro 2º por uma questão técnica mesmo, gente. Não fazia sentido ir pro 3º ano, sendo que eu mal tinha vivenciado um 2º direito. Mas aí, na Passo a Passo, foi onde eu realmente segui os anos direitinho, fazendo exame e tudo mais. Então, eu fiz os primeiros anos, né, no Centro Cultural e continuei na Associação Passo a Passo, que infelizmente fechou. Ela era uma ONG também, então, graças a Deus, eu nunca precisei pagar pelas aulas de balé. Tive uma formação completíssima. Tanto a formação como bailarina clássica, como bailarina contemporânea, como professora de dança também, porque a gente tinha uma metodologia de aprendizado também para dar aula. Então foi bem legal, assim. Olhando para trás, é engraçado pensar o quanto que a primeira aula de balé foi traumática. Porque tantas coisas acontecendo, o cabelo, a roupa, enfim, meu tamanho, minha idade. É importante a gente revisitar um pouquinho o nosso passado pra gente entender o quanto que isso reflete, né, no nosso dia a dia. Então aproveita e comenta aí. Como que foi a sua primeira aula? Você lembra da sua primeira aula? Você tava com roupa? Você tava sem roupa? Seu coque tava banana? Você tava de Maria Chiquinha que nem eu? Comenta aí no vídeo como é que foi a sua primeira aula. Curte e se inscreve nesse canal, porque eu estou preparando alguns conteúdos muito legais, alguns reacts de algumas coisas que tem aí. Então, se você se inscrever no canal e ativar o sininho, né, você vai saber e vai acompanhar aqui junto comigo. E, obviamente, o conteúdo sobre preparação física para balé, né? Já fiz vários vídeos explicando a importância da preparação física para vocês. Então, aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho e semana que vem a gente se encontra com mais um vídeo. Um beijo!